Vamos lá então, portanto, bem-vindos aqui à nossa sessão da APNA, do curso Universidade, para quem vai fazer a PNA em 2024. O meu nome é Marta Plancha, eu sou interna de Ginecologia e Obstetrícia na Maternidade Alfredo da Costa, portanto em Lisboa. Já fiz o exame, que ainda era o exame antigo, e entretanto, desde o início que sou coordenadora do Centro da APNA, portanto o meu papel é adaptar as coisas ao nosso exame, à nossa realidade, contratar os professores e ter a certeza que vos damos o curso com a melhor qualidade possível, nomeadamente tudo em termos docentes, quer seja manuais, calendários, aulas, orientação de estudo, tudo isso, está bem? E, portanto, cabe-me aqui hoje vir-vos apresentar um bocadinho a nossa academia, a nossa método de trabalho e a forma como trabalhamos. Estão inteiramente à vontade para ir fazendo perguntas, nomeadamente a nível do chat. Na fase final irei permitir, ou se agora quem quiser, falar através do áudio, só não falo agora, porque senão pode haver muitas interrupções e paramos um bocadinho. Mas estão sempre à vontade para fazer qualquer pergunta, está bem? Muito bem. Então, para quem não conhece a APNA deriva de um grupo internacional que é a AMIR. A AMIR é um grupo que já tem mais de 12 anos de experiência neste tipo de exames, portanto, exames com casos clínicos, com escolhas múltiplas e que começou em Espanha. Como vocês podem ver pelo mapa, estendeu-se para inúmeros países da América Central e do Sul, pela grande facilidade da língua. Entretanto, estendeu-se também para a Itália, uma vez que a Itália teve recentemente, há cerca de uns 6, 7 anos, um exame semelhante, com casos clínicos, e desde 2019 que veio para Portugal, precisamente porque o exame mudou. E, portanto, a partir daí começou a fazer sentido, então, integrar a preparação para o exame em Portugal. Para vocês perceberem um bocadinho como é que funciona a Prova Nacional de Acesso, uma vez que são alunos do 5º ano e, portanto, à partida ainda não é uma realidade totalmente concebida. A Prova Nacional de Acesso é um exame que consiste em 150 perguntas de escolha múltipla. Essas 150 perguntas estão sempre orientadas sob a forma de caso clínico, onde vão fazer perguntas como qual o diagnóstico mais provável, qual o próximo passo na abordagem deste doente, qual a gestão terapêutica mais adequada, qual a base fisiopatológica que se encontra na base no diagnóstico mais provável. Portanto, são sempre este tipo de tópicos que eles vão tocar. Têm 5 respostas de escolha múltipla, não descontam, portanto, em caso de dúvida, é sempre para colocar uma hipótese. E estas 150 perguntas vão estar divididas em duas partes. Cada uma delas com 75, e cada parte vocês têm 2 horas para o fazer. Regra geral, o tempo de pausa são 3 horas, sendo que no primeiro ano foi 1h15 de pausa. Depois também apareceu o Covid, que fez aqui algumas modificações em termos de constituição da prova, e uma delas foi passar a ter um intervalo de 3 horas. Regra geral, esse intervalo de 3 horas é o intervalo que serve para almoço, ok? Pronto, e basicamente, para vocês perceberem, é assim que funciona esta prova. Esta prova engloba uma série de matérias, portanto, todas as áreas da medicina, digamos assim, vão ser alvo de perguntas, sendo que o grande grupo é medicina, mas dentro da medicina, como vocês podem ver, estes 50% estão na realidade subdivididos em muitas outras especialidades, desde cardiologia, pneumo, nefro, hemato, gastro, reumatologia, endócrino, basicamente tudo o que são as áreas médicas. 15% de cirurgia, como vocês percebem aqui, o grande grupo é cirurgia geral, mas existem outras, apesar de terem menos peso na prova, nomeadamente oftalmo, otorrino, urologia, está bem? Depois, 15% de pediatria, que parece então como quase que a especialidade isolada, que devemos fazer maior investimento em termos de estudo, mas isso não é verdade. E existe uma matriz publicada pela ACSE onde está discriminado todos os temas que são abordados. E vocês rapidamente percebem que realmente a pediatria acaba por ser um investimento não tão bom como nós pensaríamos, porque realmente é quase mais do que uma medicina interna e, portanto, acaba por ser uma matriz muito extensa em termos de tempo que vocês vão investir, acabam por colher um bocadinho menos de frutos do que seria de esperar. E depois, 10% quer para a psiquiatria, quer para a ginecologia e obstetrícia. Na realidade, eles tentaram fazer o quê? Com que o 6º ano fosse realmente um ano de preparação, entre aspas, uma vez que na maioria das faculdades, no 6º ano, acabam por ter estágios práticos destas especialidades. Para vos dar aqui a entender um bocadinho a importância que tem realmente nós virmos de uma academia-mãe, da AMIR, que acaba por preparar exames em todo o mundo. Vocês rapidamente percebem que aquilo que um médico tem de saber quando acaba o 6º ano, portanto, o curso de medicina em Portugal, é igual ao que um médico tem de saber quando acaba o curso de medicina em Espanha, em Itália, nos Estados Unidos, no Japão. Por isso é que nós, quando finalizamos o nosso curso, podemos ir exercer medicina para qualquer outro ponto do mundo, e vocês têm vários casos de certeza
que conhecem, amigos vossos que acabaram por ir para a Alemanha, para a Suíça, para a França, e portanto é muito fácil realmente esta imigração, precisamente porque o conhecimento, regra geral, que vocês têm de saber é o mesmo. E basta ver isso pelas perguntas, e por isso trago-vos aqui 2 exemplos, está bem? Uma pergunta que realmente saiu no exame espanhol de 2014 e uma pergunta que saiu, portanto, no primeiro exame realizado em Portugal em 2019. Como vocês podem perceber, os casos clínicos são, na realidade, muito semelhantes, porque aquilo que vos dá acesso à resposta é a mesma coisa. Nomeadamente aqui falam de uma meningite, um quadro clínico típico de uma meningite, em que eles perguntam qual o tipo de meningite, qual o diagnóstico mais provável, e aquilo que vos daria a resposta era as alterações do líquido cefalorraquidiano, está bem? Vocês têm, regra geral, na última frase, como vocês podem ver aqui, do caso clínico, está bem? Isto são alguns truques e dicas que depois vos vão ser ensinados para vocês não perderem tanto tempo e rapidamente conseguirem aceder aqui à última frase que vos dá acesso à resposta. E, portanto, como vocês podem ver, esta pergunta é uma pergunta típica de um exame deste género. Como eu vos estava a dizer, é igual que estamos também nos Estados Unidos, e reparem aqui uma pergunta muito semelhante aqui nos Estados Unidos. A única coisa que fizeram foi inverter a ordem. Portanto, aqui eles dizem-nos que nós estamos perante uma meningite bacteriana e então como é que seria de esperar que se encontrasse o líquido cefalorraquidiano, ok? Depois, trago-vos aqui também outro ponto que eu vos queria realmente chamar a atenção na preparação deste tipo de exames, que é o facto das perguntas se repetirem. E basta vocês terem acesso aos exames que já foram feitos em Portugal, portanto, pouquíssimos exames, estamos a falar de 4 exames no máximo, não é? Desde 2019, para vocês realmente perceberem que o tipo de perguntas se repete, nomeadamente aquilo que vocês têm de dominar para responder a uma pergunta. E do 2019 para 2020 houve uma pergunta integral que se repetiu, nomeadamente sobre o carcinoma hepatocelular do fígado. E, portanto, entretanto, já se repetiram ainda mais perguntas e temas que vocês também podem ver e ter acesso através dos nossos manuais e eu já vos vou explicar como. E isto acaba por ser uma grande vantagem e um grande ponto que nós chamamos a atenção quando estamos a preparar. Trago-vos aqui o exemplo de Espanha, portanto, que saiu uma pergunta semelhante em 2006 e, como nós vimos, em 2014 esta pergunta também se repetiu, nomeadamente sobre a meningite. Mas, no nosso caso, em Portugal, tivemos uma pergunta em 2019 e em 2020 sobre o carcinoma hepatocelular, está bem? E, portanto, realmente vocês vão ler os exames e vão realmente perceber que as perguntas e os temas acabam por se repetir. Aqui uma pergunta, neste caso de Itália, sobre as doenças exantemáticas na pediatria, que, como seria de esperar, em Portugal saiu também uma muito semelhante em 2019. Só para vocês perceberem a universalidade e realmente a grande vantagem que é nós estarmos a ter a preparação para vários tipos de exames ao longo de todo o mundo, para perceber também um bocadinho quais é que são as tendências, o tipo de perguntas e termos uma base de dados enorme para vocês praticarem perguntas. Relativamente à metodologia, ao tipo de curso, portanto, aqui é importante vocês perceberem que na nossa academia, independentemente de vocês serem um aluno espetacular ou um aluno de notas um bocadinho mais baixas ao longo da faculdade, tudo é possível na preparação deste exame, está bem? Porque vocês vão começar quase como que do zero, o curso vai ser dado de uma forma a que vocês não precisam ser grandes alunos para realmente conseguir acompanhar e integrar este novo caminho que vem aí e, portanto, só para fazer aqui esta achega que realmente tudo é possível se vocês quiserem. E aqui normalmente costumo dar sempre o exemplo de um colega meu, que era o Bernardo, uma história verídica, com um nome também verídico, que realmente ele ao longo da faculdade sempre foi um bom vivan, sempre se divertiu imenso, foi todas as festas, nunca faltou a nada, e obviamente tinha uma média um bocadinho mais baixa, cerca de 11 da faculdade, e a verdade é que ele no exame fechou-se completamente, sempre saindo de vez em quando, mas não era o mesmo Bernardo do habitual, e realmente teve uma nota de 90 e picos, isto ainda no exame antigo, portanto uma nota mesmo muito boa, e acabou por escolher dermatologia, que há apenas 8 vagas no país. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que se vocês se implicarem, se vocês fizerem tudo por tudo, vocês vão conseguir. E nós estamos cá exatamente para vos acompanhar e para vos dar as ferramentas que vos vão permitir alcançar a melhor nota possível. Em termos de tipo de curso, aquele curso que nós acreditamos é um curso que está constituído por fases, e vocês vão-se a perceber que da academia para a academia isto é das coisas que mais diferencia. Portanto, há academias que organizam o seu curso por módulos, nomeadamente o módulo de cardiologia, o módulo de pneumologia, e nós não. Nós organizamos o nosso curso por fases, ou seja, vamos fazer 3 fases. 3 fases implicam 3 voltas à matéria, mas claro que isto é um bocadinho variável.
A Lisandra, por exemplo, pode ter um ritmo um bocadinho mais lento do que, por exemplo, a Sofia, e isto é normal, ok? E é expectável. E, portanto, aquilo que nós vamos encontrar é um calendário base e depois pequenas adaptações que vão ser feitas às necessidades de cada aluno. Mas, basicamente, é um sistema de fases onde vamos englobar toda a matéria, vamos dar toda a matéria. Os exames vão ser também eles exames gerais. E, para alunos do quinto ano, como é o vosso caso, vocês podem começar de imediato. Porquê que isto é útil? Porque nós vamos, então, começar, obviamente, que neste momento, não em setembro de 2020, mas agora em maio de 2023, ok? E, portanto, nós vamos vos dar as ferramentas para vocês prepararem o vosso exame, os vossos exames deste segundo semestre que se avizinham, está bem? Logo com os nossos manuais. Isto é bom porque para as disciplinas que vocês vão estudar ainda agora, aquilo que vai acontecer é que vocês vão estar a estudar por material que vocês basicamente vão estar a dar mais uma volta ainda do que os restantes colegas que não o fizeram pela academia. E isto acaba por ser muito, muito útil em termos de memória a longo prazo, que é aquilo que nós tentamos realmente alcançar com este tipo de exame e com este tipo de estudo, e portanto acaba por ser uma ferramenta de uma mais-valia. Além disso, ficou ainda com um material logo todo disponível para o verão, para quem quiser começar antes de começar ainda o próximo curso, para quem quiser, por exemplo, às vezes tenho saído de alguns colegas que vão fazer estágios no verão ou vão para Erasmus, antecipar um bocadinho alguns estágios para acabar o sexto ano mais cedo, e isto é também uma ótima opção, porque vocês ficam logo com todo o material já disponível. E, portanto, realmente chegando ao sexto ano, basicamente integram os nossos alunos que só começam no sexto ano e, portanto, acaba por ser por um preço muito melhor, como vocês vão ver mais à frente, acesso a muito mais material. Material o que é que os vai acompanhar nesta fase do quinto ano, vai-vos acompanhar durante o verão do quinto para o sexto ano e depois no sexto ano integram os nossos alunos que dão as tais 3 voltas à matéria, ok? E, portanto, como vocês podem ver, engloba esta quantidade enorme de meses, neste caso um bocadinho menos, uma vez que começaremos apenas em maio, mas como vocês conseguem ver, é um curso bastante completo. E aqui vocês têm, então, a distribuição das 3 fases no curso de sexto ano. Esta primeira fase, que é chamada a fase de contacto, que vai acompanhar a vossa preparação ao longo do sexto ano e, portanto, vamos dar uma volta à matéria com aulas um pouco mais teóricas. Eu falo sempre de teóricas, entre aspas, porque todas as aulas têm casos clínicos. A segunda fase, que é a fase mais chata, mas realmente aquela que normalmente vocês dão um maior impulso, que é a fase do verão, que é chamada fase de consolidação. Neste caso, nós vamos dar uma volta novamente à matéria, mas apenas com base em casos clínicos. E a terceira fase, que é a fase da reta final, que é um mês e meio antes do exame, e portanto, às vezes altera-se um bocadinho, dependendo exatamente do dia em que está programado o exame, mas regra geral o exame é programado para o fim de novembro ou para o início de dezembro, portanto, há uma quarta-feira. E nesta mês e meio não há aulas, exceto aulas de dúvidas, se forem necessárias, e se os alunos assim o pedirem, mas vocês têm todas as aulas gravadas, mas é essencialmente um estudo de revisão. Aqui sim é como se fosse o vosso estudo de quinto ano, de quarto ano, de memória a curto prazo, em que vocês estudam rapidamente, empinam toda aquela matéria, vomitam no dia do exame, no dia da PNA, e depois podem ficar livres novamente para ganhar mais espaço, digamos assim, de memória a curto prazo. Mas reparem que na memória a longo prazo vocês irão estar a trabalhar ao longo de todo este tempo, porque o mais importante da memória a longo prazo é realmente trabalharem sempre pelo mesmo tipo de manual, pelo mesmo tipo de local de estudo e de apoio, que isso permite uma memória visual muito, muito diferente. E reparem que, começando agora, não só vos é útil para os exames do quinto ano, que já vão perceber porque com os nossos manuais realmente são muito úteis para os vossos exames, como também acabam por fazer um 2 em 1 e por permitir aqui um novo estudo, digamos assim, para a PNA. Relativamente aos materiais, portanto, os nossos materiais do curso Universidade, o que é que inclui? Vocês, ao começarem então agora com o curso Universidade, vão ter acesso a 4 manuais em papel, ok? Que manuais são esses? É o manual de infecciologia, o manual de pediatria, não se esqueçam que pediatria, ao corresponder a 15% da matéria que sai no exame, acaba por ser um manual muito, muito extenso, o manual de ginecologia e obstetrícia e depois o manual de gastro. Também aqui um reparo ao manual de gastro, foi por isso também que o escolhemos, é que o manual de gastro, na realidade, é um 2 em 1.
Porquê? Porque o manual de gastro vai ter matéria não só de gastro, mas também a matéria de cirurgia geral. Porquê é que isto acontece? Como eu vos disse, o grande objetivo neste estudo, neste tipo de exame, é realmente fazer com que o vosso cérebro se torne um bocadinho mais plástico. Porque no vosso exame na PNA não vai estar lá pergunta de gastro, pergunta de cirurgia, não, pergunta de cardio. Aquilo vai ser um diagnóstico diferencial, muitas vezes, entre cardio, infeto, pneumo, e vocês vão ter de ter plasticidade mental e clínica para realmente conseguir identificar qual é que é o tipo de pergunta e qual é que é a área, digamos assim, que está a ser questionada. E por isso, logo nos nossos manuais, nós fazemos esta integração. Uma vez que gastro e cirurgia geral acabam por partilhar inúmeros temas, aquilo que realmente foi feito é integrar todos esses temas, todas essas áreas num único manual, de forma a estar muito mais uniforme. Porque existem temas que são os mesmos, mas que apenas diferem em termos de terapêutica, em termos de abordagem. E, portanto, não faz sentido vocês estarem a estudar 2 vezes fisiopatologia, duas vezes o tipo de diagnóstico e abordagem, e faz sentido é aquilo que é no mundo real. Nós temos um doente e nós temos de o integrar e só no fim é que vamos decidir o tipo de tratamento. E, portanto, os nossos manuais já estão orientados para este tipo de clínica. Eu acho que são 4 manuais ótimos para vos preparar. Espero que realmente sejam manuais que vocês têm exames no final, a partir de todos eles, pelo menos um destes manuais, vocês terão um exame final agora neste segundo semestre. Atenção, vamos imaginar que acontece o caso de não terem realmente nenhum destes manuais destas especialidades, nestes exames finais do 5º ano, do segundo semestre. Aquilo que vocês têm também acesso é todos os nossos manuais, mas em formato digital. Isto acaba por ser uma ferramenta muito, muito útil, porque vocês conseguem realmente ter uma dúvida, Sandra, força? Não? Ok. Realmente acaba por ser realmente muito útil porque vocês conseguem pegar nos vossos manuais e poder levá-los convosco para qualquer lado. Portanto, temos a aplicação dos manuais digitais que está disponível para Android ou para tablet e basicamente aquilo que vos vai permitir é que vocês conseguem aceder, quer sejam, por exemplo, a meio do estágio, fazer uma história clínica, quer estejam, por exemplo, no transporte, quer estejam, por exemplo, no verão e que não tenham levado os manuais convosco, qualquer sítio vocês têm acesso a estes manuais, que são os mesmos novamente e que vos permite realmente orientar e estudar novamente pelo mesmo local. Além disso, vamos ter as 4 aulas em streaming, em gravado, em alta definição, em HD. Mas digo-vos mais, estas 4 aulas são muito mais do que apenas 4 aulas. Reparem, por exemplo, ginecologia ou obstetrícia são à volta de 12 temas. Portanto, estes 12 temas vocês têm gravados, ok? Em gastro, então, muito mais. Pediatria nem se fala. E, portanto, acaba por ser basicamente toda a matéria de ginecologia, toda a matéria de pediatria, apesar de nós chamarmos 4 aulas. Na realidade, é muito mais do que isso, está bem? O que é que inclui? Isto é o que inclui o vosso curso de universidade. Portanto, daqui, desde o momento que se inscrevem até setembro, que é quando começa o nosso curso de 6º ano, vocês vão ter acesso a estes manuais e a este material, ok? Mas depois, em setembro, vocês começam o curso de 6º ano como se fossem alunos de 6º ano que se tivessem inscrito apenas naquele momento. E neste caso, em vez de 4 manuais em papel, têm obviamente acesso a todos os manuais em papel. Neste caso, são 20 manuais. Os exames, os manuais digitais são na realidade os mesmos, não é? Vocês já estão a ter acesso desde o início. Depois temos 30 exames de simulação, são muitos exames, acho que nem sequer devem conseguir acabar de fazer todos os exames. Os exames de simulação são exames reais, que basicamente, o que é que eu quero dizer com os reais? Que não são por módulos, não é o exame só de medicina, não é só o exame de cirurgia ou o exame de cirurgia e pediatria. Isto não acontece na nossa academia. Todos os nossos exames são exames completos e isto realmente faz diferença e prepara para a PNA real. Temos realmente estas absurdo de horas gravadas, portanto 240 horas de aulas, que vão ser dadas tanto em direto ao longo do calendário, como quem quiser pode ter logo as aulas gravadas. Aliás, tem logo as aulas gravadas e pode realmente decidir se quer começar por uma outra coisa. Por exemplo, muitas das vezes, às vezes o calendário em direto, como temos no fim ginecologia, e há quem comece logo por ginecologia e queira ver, isso pode ser feito, não tem qualquer problema, porque vocês têm tudo gravado na plataforma. Depois temos 30 tutoriais, 30 horas de tutoriais. Isto é o quê? Tutoriais vão ser feitos pelos tutores, que eu já vos vou explicar mais à frente quem é que são os tutores, vão ser basicamente o vosso personal trainer, que vos vai dar indicações e dicas de como é que vocês devem fazer
fazer o estudo e vai-vos dar também indicações sobre truques e dicas que eles usaram para resolver os exames, que acabam por vocês poderem pôr em prática ao longo destes 30 exames para realmente chegarem ao exame final, à PNA real e terem tudo mais que sabido. Depois temos programas de estudo orientados para a fase de consolidação e para a fase final, a aplicação e a plataforma digital, temos seminários extras, nomeadamente seminário de eletrocardiografia, seminário de imagiologia e se vocês assistirem e fizerem 80% dos exames, tem uma equivalência ao mestrado em Medicina Clínica pela UDIMA, está bem? Muito bem. Relativamente aos vossos manuais, nós neste momento vamos na 4ª edição, uma vez que são 4 exames, digamos assim, mas nós fazemos edições anuais, porque por vezes existem pequenas alterações, por exemplo, na matriz que a CSS publicou sobre a ginecologia obstetrícia, apareceram 2 novos temas, a gestação gemelar e a endometriose. Sei que também na oftalmologia apareceu um novo tema que é perda súbita de visão e, portanto, regra geral, estas alterações não são anuais, portanto a CSS não faz alterações anuais, mas se nós fizermos manuais anuais, basicamente nós conseguimos atualizar ao máximo de acordo com a matriz, conseguimos atualizar de acordo com as guidelines que saíram ou as normas de orientação clínica, com pequenas diferenças que já vos vou mostrar que fazem realmente, podem fazer a diferença entre acertar ou errar uma pergunta. Trago-vos aqui para este exemplo o exemplo de pediatria. Como vocês podem ver, o calendário de vacinação que vem em texto e vem também em esquema. Isto acontece porquê? Porque quer o Vítor, quer o Diego, por exemplo, podem ter diferentes tipos de memória. Há um que estuda melhor por texto, um que memoriza melhor por imagens ou por esquemas e, portanto, os nossos manuais estão pensados de forma a abarcar o maior número tipo de memórias, inclusive até alterações de cor, fazem realmente com que a memória visual seja melhor ou pior. Eu nem fazia ideia disto até entrar realmente para a academia, mas existem estudos realmente que demonstram que estas cores, nomeadamente as que nós utilizamos, por isso é que as utilizamos, melhoram o tipo de memória a longo prazo e, portanto, só para vos dar aqui um exemplo de que se nós não tivéssemos atualizado o manual, isto é um manual, por exemplo, da primeira edição, portanto, de 2019, aquilo que nós vemos é que o HPV, portanto, aqui com os 2 asteriscos, é aplicável apenas a raparigas e aquilo que nós sabemos é que em outubro de 2020 saiu uma nova guideline que também passava a recomendar e a colocar no Plano Nacional de Vacinação a vacina do HPV também para os rapazes. E, portanto, vocês na segunda edição, e neste caso já vamos na 4ª, já iriam ter isto aqui adaptado. Isto são pequenas as chegas que realmente acabam por fazer a diferença entre acertar ou errar uma pergunta. Depois, no final da bibliografia de cada manual, podem encontrar então a bibliografia que tem todos os livros recomendados, mas também as normas de orientação clínica. Porquê? Para este exame não há um livro, existem múltiplos livros que estão recomendados, mas mais do que isso, eles colocam ainda a necessidade de vocês consultarem normas de orientação clínica, as guidelines europeias de cada sociedade, as guidelines nacionais, consensos, e portanto acaba por ser uma quantidade absurda de matéria que os nossos internos e os nossos especialistas de cada uma das áreas realmente conseguem estar em cima, porque é a sua única área de interesse, têm exames anuais, sempre que sai uma nova guideline, têm acesso e, portanto, vocês vão ter toda essa matéria compilada num único local, que é o manual, daquilo que é relevante, porque nem tudo o que sai é realmente relevante, então cardiologia, todos os anos saem no verão as novas guidelines e não é de todo aquilo que vai ser perguntado, mas realmente esta filtragem daquilo que é perguntável ou não e que deve ser então incluído no manual é feita então pelos nossos professores, daí a grande necessidade de nós atualizarmos os manuais todos os anos, está bem? E, portanto, fazendo então o ponto da situação do curso de universidade, vocês começando agora, iam ter aqueles 4 manuais com esta edição, mas em setembro ser-vos-á dado uma nova edição de todos os manuais, está bem? E isto acontece porque, não só pela esta informação, mas por isto que eu vos trago aqui, que é a referência de perguntas em exames anteriores. Isto é fundamental e eu acho que vos ajuda muito nos exames também de 5º ano. Porque aquilo que é perguntável no exame da PNA é, sem dúvida, também aquilo que é o mais importante e que muitas das vezes é aquilo que nós temos dúvida de se vai sair ou não, se é importante ou não, e neste caso temos logo esta informação. Ok, nesta matéria isto é importante, isto saiu na PNA, então se calhar também poderá vir a sair no meu exame de 5º ano. Por isso eu acho que isto vos orienta também um bocadinho o estudo neste aspecto. Por outro lado, pensando agora apenas na PNA e deixando um bocadinho a universidade um bocadinho para trás, como eu vos disse,
existe a tendência para repetir perguntas e, portanto, é fundamental vocês, quando estão a ler o manual, primeiro vocês vão ver logo as referências das perguntas que já saíram repetidas e que provavelmente acabam por ser novamente os temas que poderão vir a ser mais perguntados novamente, mas vamos imaginar, terapêutico hormonal de substituição, saiu apenas uma vez, mas tem mais probabilidade de vir a sair porque há uma tendência para haver uma repetição de perguntas. E isto faz o quê? Quando vocês estão a estudar, principalmente na fase de consolidação, naquela fase de verão em que já estamos a estudar 8 a 10 horas por dia, em que o nosso dia se torna muito monótono, o nosso estudo torna-se muito cansativo, vocês aqui têm um pico de atenção. Porque, olha, isto saiu em exame, é mais provável voltar a sair e, portanto, realmente faz vocês terem aqui um pico de atenção fundamental. Está bem? Aqui apenas o exemplo de uma área aqui da minha parte, a hemorragia do pós-parto, que nós avisámos que realmente era muito provável sair e sair uma pergunta muito, muito semelhante em exame às nossas perguntas dos exames de simulação, porque realmente era um tema que ainda não tinha saído na prova piloto, mas era realmente muito provável de vir a sair. Depois, para vos explicar aqui um bocadinho, vocês vão encontrar estas indicações que vocês podem ver aqui, não só no início, no cabeçalho do manual, como também no índice. Isto é útil porque nós temos aqui estas siglas, em que basicamente o CI são os capítulos introdutórios. Isto diz respeito ao quê? Diz respeito aos temas, nomeadamente como anatomia, fisiologia, fisiopatologia, que é fundamental vocês estudarem, principalmente no 5º ano e na fase de contacto, está bem? Obviamente numa fase de consolidação, numa fase final, são capítulos que é para passar. E, portanto, vocês têm logo esta introdução em cada um dos capítulos e temas. Depois temos os COs, que são os capítulos obrigatórios. E porquê? Porque são os temas que se encontram na matriz da ACSS, e já vos vou depois mostrar uma matriz da ACSS, em que a matriz da ACSS está dividida em termos de importância em temas A, B ou C. E, portanto, vocês vão encontrar também, ao longo do manual e logo no índice, esta informação. Assim, vocês conseguem orientar e organizar melhor o vosso estudo, conseguem dar mais ênfase e mais importância aos temas de nível A e não têm de estar sempre a ver, ok, na matriz isto é A, isto é B, isto é C. Não, vocês têm logo como se fosse a matriz, digamos assim, espelhada no vosso manual. Depois, cada um destes temas, vocês vão se perceber que pode sair o mecanismo da doença, pode sair a prevenção, pode sair a gestão do doente e pode sair o diagnóstico. E são essas informações que vocês saem aqui. Por exemplo, a alimentação, suplementação e diversificação alimentar no primeiro ano de vida sai tudo. Mas atenção, dos 4 aos 6 meses, eles colocaram na matriz que sai apenas prevenção e gestão do doente. E, portanto, estas pequenas alterações são fundamentais e vocês perdem muito menos tempo se vocês seguirem realmente o estudo pelos nossos manuais. Depois temos ainda o CC, que são capítulos complementares. Isto é o quê? Temas que não estão na matriz da ACSS, mas que nós consideramos importante realmente colocar aqui. Isto pode ser útil porque, se vocês numa fase de contacto podem ler, algum tema que vocês tenham curiosidade, ou no 5º ano, temas que, apesar de não estar na ACSS, poderão vir a sair no vosso exame e também o têm aí, está bem? E, portanto, acaba realmente por ser útil. Só para chamar a atenção, os capítulos complementares às vezes têm uma outra parte importante, porque pelo diagnóstico diferencial, em que eles não colocam isso na matriz da ACSS, por exemplo, a epilepsia inicialmente não estava na matriz da ACSS, era um capítulo de neurologia que nós tínhamos colocado como epilepsia e tínhamos chamado a atenção. Este tema, por exemplo, é para ler, apesar de ser um capítulo complementar, e saiu uma pergunta, entretanto já atualizaram a matriz. Mas, portanto, são estas pequenas coisinhas, e eles não anularam a pergunta, eles praticamente disseram que era um diagnóstico diferencial, de X ou Y, de síncope, etc., e acabaram por conseguir colocar lá. A verdade é que não estava realmente na matriz. E, portanto, para estas situações que fogem-se um bocadinho da matriz e que às vezes existem normalmente 4 ou 5 perguntas em que isso acontece no exame, nós temos os capítulos complementares com referências do que é que saiu em anos anteriores, que acaba por também vos orientar o estudo. Está bem? E, portanto, vocês vão encontrar isso no vosso índice, que acaba por também ser útil, eu acho, naquela fase de organização de estudo, nomeadamente para os exames do 5º ano. Ok, vou organizar para estudar, por exemplo, se eu estudo melhor de manhã, vou estudar 2 ou 3 temas nível A de manhã, depois vou estudar um B e para o final do dia estudo o C, que estou mais cansado, ou só ao contrário, se eu estou muito melhor à noite, vou começar nomeadamente pelos temas A, etc. Cada um depois vai adaptar um bocadinho melhor ao seu ritmo, ao seu tipo de estudo, mas logo com estas orientações, está bem? Depois, não se assustem ao ver esta primeira página nos manuais, basicamente é como se fosse um cartão de cidadão, um bilhete de identidade para cada um dos manuais, onde vocês têm a indicação do número de perguntas que já saíram em exames, distribuído por capítulo, e eu acho que numa volta final, por exemplo, se eu fosse fazer um exame de 5º ano, aquilo que eu faria era, no dia anterior, eu iria reler, nomeadamente, estes temas que foram os que já saíram mais em PNA, porque é mais relevante e é mais provável que também seja mais perguntado num exame de 5º ano, por exemplo.
Isto é o exemplo da matriz da ACSS, está bem? Isto é uma matriz real. Como vocês podem ver, temos então a indicação dos temas divididos por A, B ou C, e aquilo que vocês conseguem depois é tal referência relativamente ao mecanismo da doença, ao diagnóstico, etc. E aquilo que vocês podem perceber é que é uma matriz muito desorganizada. Quem fez isto não teve a pensar no aluno e, obviamente, não foi feito para a pessoa estudar por ordem, que às vezes é um dos erros que os alunos cometem. Portanto, porquê? Vamos ver aqui, vocês estudam aqui disritmias nestes dois sítios e isto não faz sentido estar a estudar em separado. Aquilo que vocês vão encontrar no nosso manual é as ritmias todas juntas. Eles simplesmente separaram porque consideraram que uma era um tema nível A e outra era um tema nível B, está bem? E a mesma coisa para, inclusive, outros temas da matriz. Portanto, isto é a matriz de cardiologia, ok? Como vocês conseguem perceber pelos temas. E aqui temos a matriz de pediatria. E o que é que acontece? É que, como vocês podem reparar aqui, basicamente, temos o suporte básico de vida pediátrico separado da paragem cardiorrespiratória do adulto. E, portanto, aquilo que faz sentido é vocês estudarem o adulto versus a criança. Começamos por ventilações ou não, são 32 ou são 15-2. E essas pequenas alterações é aquilo que vai fazer sentido, porque aqui é onde vão incidir a maioria das perguntas. Dizer-vos todas as características do adulto e colocar lá uma da criança ou vice-versa, ok? Muito bem. Relativamente aos nossos manuais, como eu vos disse, eles integram as cadeiras básicas e atenção que às vezes eles podem colocar, nomeadamente quando falam nas perguntas do mecanismo da doença, e portanto é fundamental, numa primeira fase, ler os tais capítulos introdutórios para nós lermos a anatomia, a fisiologia e a fisiopatologia, e depois entregam as cadeiras médicas e cirúrgicas, sendo que aqui no meio temos o grande exemplo do manual de gastro, em que basicamente vocês podem encontrar os dois tipos de matéria, uma vez que são matérias que cruzam muitas das vezes estes dois tipos de doenças, mas que depois têm uma abordagem um bocadinho diferente. Está bem? Relativamente aos nossos manuais, são manuais muito visuais, como eu já vos estive a explicar, manuais que vocês vão encontrar texto, vão encontrar esquema e vão encontrar imagens clínicas. As imagens clínicas são fundamentais porque realmente no primeiro exame, portanto em 2019, saíram 0 perguntas com imagens. E os nossos exames tinham perguntas com imagens e os nossos alunos diziam não faz sentido, tirem as imagens, porque em 2019 não saiu nenhuma, mas nós, pela experiência que tínhamos, lá está, internacional, pelos outros tipos de exames, nós sabíamos que iam mais tarde ou mais cedo acabar por colocar perguntas com imagens. E, portanto, em 2020 já saíram 2 perguntas com imagens, em 2021 também, inclusive o mais fácil realmente pensar é o radiografia de tórax ou o eletrocardiograma, mas já saíram 2 CTGs, cardiotocografia, ou seja, da área de obstetrícia, que, para se não estudarem isto, não é assim tão fácil. E, portanto, realmente os nossos exames têm isso e os nossos manuais têm também as imagens. Isto acaba por ser muito útil para vocês descomplicarem e não estressarem quando virem uma pergunta ou imagem no vosso exame, está bem? Depois, temos ainda estas caixinhas de texto que servem muitas das vezes como flashcards, está bem? É aquilo que nós chamamos de flashcards ao longo do manual. Lá está, tudo integrado no mesmo sítio, permitindo uma melhor memória a longo prazo. E estes esquemas também que são muito úteis realmente para perceber qual é o próximo passo, qual é que é a abordagem do doente. Obviamente que vos coloco aqui um tema um bocadinho mais complicado, nomeadamente a gestão do síndrome coronário agudo, mas acaba por ser muito útil este tipo de esquemas. E, obviamente, muito visual para melhorar aqui a memória a longo prazo. Manuais adicionais, tal como seminários, temos o manual de imagiologia e o manual de ECG. Atenção que estas aulas, estes seminários extra, são apenas lecionados na fase de consolidação, porque é o momento em que vocês já dominam, já leram pelo menos uma vez estas matérias, cardiologia, infecciologia, pneumologia, cirurgia, e que realmente faz sentido quando já tiveram uma volta toda à matéria. Isto é para preparar essencialmente as tais perguntas com imagens e vocês ficarem muito mais tranquilos relativamente a isso. Aqui temos o exemplo dos manuais digitais, mas basicamente é muito fácil, vocês podem procurar aqui nesta lupa. Vamos imaginar que estão no vosso estágio de 5º ano, falam-vos de um síndrome ou algum sintoma e querem procurar nos manuais, podem logo procurar, podem sublinhar e quando chegam a casa, quando já têm os manuais, podem sublinhar ou colocar uma nota, um doente tipo que viram na enfermaria, qualquer situação deste género e que vos vai ajudar muito mais também a sistematizar.
As aulas, como vocês podem ver, são aulas online, são ótimas porque permitem realmente que vocês não tenham uma perda de tempo, podem ter a mesma interação, como vocês também já estão muito mais habituados, não só pelo chat, mas também pelo áudio, e portanto, regra geral, a nossa avaliação em termos de aulas foi muito boa na adaptação à pandemia com o nosso sistema de aulas online, por termos esta sede, por termos este quadro interativo. Vamos imaginar aqui que a Mariana tinha uma dúvida e realmente não tinha percebido uma pergunta, eu conseguia fazer um novo esquema, fazer este esquema que lhe explicasse melhor, e o quadro também é muito útil, nomeadamente quando estamos a avaliar perguntas, em que realmente eu consigo sublinhar aquilo que é importante num caso clínico. Sublinhei aqui também, atenção ao início obstétrico, atenção à idade da senhora, vamos fazer aqui um resumo deste quadro e, portanto, acaba por ser realmente muito útil. Se vocês quiserem também, podem rapidamente fazer um print screen daquilo que foi realmente apresentado e acaba por ser muito útil também para juntar depois ao vosso manual algum esquema, algum caso clínico que tenha ficado na memória, está bem? Relativamente às perguntas, não só temos 30 exames de simulação, 30 vezes 150, um exagero de 4.500 perguntas, portanto, mesmo muitas perguntas, mas temos ainda um simulador de exames em que basicamente temos perguntas da plataforma em que vocês podem fazer perguntas por temas. Isto é útil quando no final da fase de contacto e durante a fase de consolidação. Exames de simulação fundamentais desde o início, mesmo que vocês ainda não tenham estudado a matéria toda, aquilo que errarem não vão voltar a errar, abre-vos muito mais o tipo de estudo e atenção que vocês devem ter, e há técnicas, nomeadamente de gestão de tempo, sublinhado, as respostas de escolha múltipla, que vocês têm de ganhar ao longo de todo este ano. Portanto, exames de simulação desde o início, perguntas numa fase mais avançada, em que vocês conseguem orientar melhor aquilo que necessitam ou não de estudar mais. Vamos imaginar que nos exames de simulação vocês perceberam que estão um bocadinho pior em endocrinologia, chegam aqui todos os dias, durante uma semana vão fazer perguntas de endocrinologia, e é uma forma realmente de estudar. Atenção que estas perguntas são diferentes das perguntas dos exames de simulação. Porquê? Exames de simulação têm de ser perguntas tipo exame, ou seja, um caso clínico em que vocês não sabem de que área é que é cada especialidade. Aqui é diferente. Se eu aqui fizer perguntas, vamos imaginar, vou colocar aqui perguntas de pediatria, porque pediatria não é muito fácil de identificar, mas, por exemplo, coloco aqui perguntas de nefrologia. Eu já sei à partida o tipo de pergunta que me vai surgir ali vai ser sempre relacionado com nefrologia. Se me surgir algo, por exemplo, com cardiologia, com infecciologia, eu vou ter tendência logo para não responder e para responder essa como errada e só procurar responder aquilo que tem perguntas de nefrologia. Portanto, as minhas respostas vão estar sempre enviesadas. Isto é uma grande diferença e é realmente importante. Por isso é que as perguntas desta plataforma são perguntas que às vezes são feitas na negativa, são perguntas que às vezes são mais diretas, são mais difíceis comparativamente com os exames de simulação. Os exames de simulação, por si só, em termos de gestão de tempo, em termos da quantidade de matéria, em termos de não saberem qual é que é a área, são perguntas que à partida vão ser sempre mais difíceis. Ok? Por isso é que estas perguntas normalmente têm um grau de dificuldade um bocadinho maior para tentar compensar esta orientação prévia que se faz do tipo de pergunta que vai ser feito em termos de especialidade. Relativamente aos exames de simulação, são sempre corrigidos na plataforma, vocês conseguem ver pergunta a pergunta e conseguem ver o número de alunos que acertaram, o número de alunos que erraram, o comentário com a resposta e depois a vossa avaliação geral. Mais do que esta avaliação geral, é esta avaliação que vocês podem encontrar com a distribuição por especialidade. E isto era aquilo que eu vos estava a dizer, que vos permite depois, numa fase um bocadinho mais avançada, no final da fase de contacto, a partir de abril, a partir de maio, em que já fizeram 10, 12 exames de simulação, vocês orientarem o vosso estudo. Vamos imaginar, faziam endocrinologia, falei imensas de endocrinologia, falei 10, então todas as semanas vou ter de começar a fazer. Ou, por exemplo, vamos imaginar que ainda não tinham estudado endocrinologia, tinham falhado 10. Calma, tranquilo, falhei tantas, mas é porque ainda não estudei. Isto acaba por vos tranquilizar, por vos dar sinal de alerta, no caso de já terem estudado, e por vos orientar realmente também o estudo. A nossa arma secreta, acho que não há dúvidas, são sem dúvida os exames de simulação. Apesar dos manuais serem ótimos, os exames de simulação são a grande diferença. Portanto, vocês têm 30 exames de simulação, são muitos exames todos eles completos, muito bem feitos e muito bem estruturados, que cumprem tal divisão por a especialidade e vos preparam, sem dúvida alguma, para o exame final. Mesmo as folhas de resposta são muito semelhantes àquilo que vocês, se não iguais, àquilo que vocês vão encontrar no dia real do exame. E, portanto, o feedback que nós temos dos nossos alunos é que realmente, quando vão fazer a PNA, basicamente parece-lhes mesmo que estão a fazer um exame de simulação. Até há perguntas que dizem, eu acho que já respondi isto porque é muito semelhante, está bem?
Estas escolhas de resposta, nós recomendamos sempre, apesar da correção dos exames ser feita online, nós recomendamos sempre que imprimam e que façam a correção da folha, nomeadamente como se fosse um exame real. Porquê? Porque é fundamental vocês habituarem-se, por exemplo, a colocar as respostas aqui, a saber qual é que é o timing que vão corrigir e vão colocar, se vão fazer sinal a sinal, se vão fazer a cada 10 perguntas, se vão fazer toda uma parte e só no final é que vão preencher a folha. Portanto, estas técnicas são técnicas que vocês devem ter realmente ao longo dos exames de simulação, está bem? E que para isso têm de fazer muitos exames para poder experimentar todos os tipos de técnicas diferentes e pequenos ajustes. Ok, isto não resultou, para a próxima vou experimentar diferente. E quem é que vos vai ajudar também nestas técnicas e dicas? São realmente os tutores, que são os internos de formação geral, que estão no ano comum, digamos assim, e que vos vão ajudar a preparar realmente os exames de simulação. Portanto, perceber então as nossas fases. No curso universidade, aquilo que vocês iriam então ter acesso, começando agora, vão ter os 4 manuais da APNA, vão ter as 4 aulas, mas que são muito mais do que 4 aulas em gravado, e depois têm todos os manuais, vamos imaginar que querem estudar outra especialidade, na manual digital. O curso de sexto, que o vosso curso de quinto inclui quinto e sexto ano, vai estar dividido por estas 3 fases. A fase de contacto vai acompanhar, digamos assim, o vosso sexto ano, as tais aulas teóricas, entre aspas, porque tem casos clínicos, e aulas de dúvidas. A fase de consolidação, que é a fase mais difícil, mas aquela que é das mais importantes, em que é basicamente só estudar e que vamos ter então aulas mais práticas de casos clínicos. Não se esqueçam que nesta fase tem todas as aulas também gravadas, está bem? Aulas de dúvidas e uma orientação do estudo, e depois, um mês e meio antes do exame, basicamente a fase final, que tem uma orientação do tipo de estudo, porque é diferente neste exame, uma vez que nesta fase nós já estamos aqui a treinar a memória a curto prazo, é diferente vocês começarem por estudar oftalmo ou deixarem oftalmo para o fim, está bem? E estas diferenças, particularidades, são muito importantes e é aquilo que é feito nesta fase final. Nesta fase final, às vezes também é necessário fazer alguma aula de dúvidas extra, nomeadamente em especialidades como, por exemplo, cardiologia, e isso é feito quando realmente os alunos nos pedem. Relativamente então aos tutores, os tutores basicamente vão ser os vossos personal trainers, vão ser as pessoas que vos vão acompanhar ao longo desta jornada e que vão, por exemplo, conseguir ver a evolução da Telma ao longo dos exames de simulação. Vão ficar alerta se ela baixar, mas neste caso não tem grande problema, uma vez que houve uma diminuição geral, simplesmente o exame foi mais difícil, mas, por exemplo, aqui no caso da Ana, houve uma diminuição muito maior do que a diminuição da média e, portanto, era realmente um sinal de alarme. O tutor vai fazer reuniões do tutor, reuniões mensais, em termos de grupo, para realmente perceber se existe algum problema que vocês queiram realçar, se existe alguma necessidade de apoio, algum professor que não esteja a corresponder, que não esteja a responder às dúvidas por e-mail, qualquer situação que vocês precisem, vocês têm sempre uma reunião mensal com o tutor. Muitas das vezes serve também para vocês perceberem que não estão sozinhos e que aquilo que vocês estão a passar, existem outras pessoas também a passar. E o tutor vai-vos dar nessas reuniões alguns truques, algumas dicas que ele realmente utilizou quando se encontrava na vossa fase. Além disso, o tutor também vai fazer os tutoriais dos exames de simulação, em que cada 3 exames de simulação ele faz um ponto da situação, fala das perguntas mais erradas, das perguntas mais acertadas, perguntas tipo que não podem mesmo errar, perguntas com imagens, e alguns tutoriais estão também orientados para alguns temas um bocadinho mais sensíveis, como por exemplo a gestão de tempo, as perguntas com imagens, as perguntas tipo ética, que vocês depois vão perceber que é muito mais o que é que diria a este doente, tranquilizava, alertava para uma ou outra situação, está bem? Portanto, os tutoriais dos exames de simulação. Portanto, resumindo e concluindo, porque a APNA é um curso completo que vos vai dar uma vantagem, começando então no 5º ano, com algumas armas que vocês podem utilizar para os vossos exames de 5º ano, mas que também são outras armas importantes para preparar o 6º ano. E agora peço para vocês colocarem no chat o vosso e-mail para se poder fazer realmente o sorteio, está bem? Portanto, coloquem agora no chat o vosso e-mail para nós depois fazermos o sorteio do curso gratuito. Tem um apoio individual dos tutores, tem 30 exames de simulação, portanto são mesmo muitos exames, tem os manuais de todas as especialidades e depois tem as nossas aplicações como a APNA TV, a APNA dos manuais digitais e a filosofia da APNA, em que basicamente o aluno está no centro e nós iremos realmente tentar ajudá-lo. Não sei se me estão a ouvir, porque ainda não vi aqui nenhum e-mail a ser realmente colocado. Ok, muito bem, a Marta colocou, perfeito. Portanto, vão colocando realmente os vossos e-mails para depois fazermos o sorteio do curso gratuito.
Como eu vos estava a dizer também, ao fazerem o curso da APNA, não é um ano perdido. Muitas das vezes as pessoas pensam que o curso de 6º ano, o curso de preparação para o exame é um ano perdido, e isso não é verdade. Portanto, se vocês realmente fizerem 80% dos exames, vocês vão ter uma acreditação que vos dá 60 créditos, portanto é acreditado, e isto acaba por ser útil em termos curriculares pela Universidade do UTIMA. Atenção, como qualquer universidade, para vocês terem acesso ao diploma, vocês têm de pagar um X, que é definido pela universidade, que isto não é uma coisa extra à APNA, simplesmente nós damos o aval em que realmente o aluno fez os 80% dos exames de simulação, assistiu a 80% das aulas, mas isto é algo feito pela UDIMA e, portanto, para terem acesso ao diploma têm de pagar um X, tal como vocês vão ter de pagar nas vossas faculdades, na Nova, em Santa Maria, na Covilhã, quando realmente terminarem a Universidade do Minho, quando terminarem realmente o vosso curso para ter acesso ao diploma final, também têm de pagar um X, ficam já a saber. Relativamente a preços, a parte que me é menos querida, uma vez que eu sou médica, não faço parte da gestão nem desta decisão, mas realmente vocês têm acesso ao curso pela apenas 50 euros por mês, ok? Nomeadamente, temos um preço melhor, que é o preço do protocolo Santander. Como vocês podem ver, temos então 50 euros por mês, divididos em 10 meses, e, portanto, fica então pelo valor dos 500 euros. E isto é um preço muito melhor comparativamente com o curso do 6º ano. Porquê? Porque se considera que, ao serem alunos, reparem que o preço que é dado aos alunos do 6º ano é um preço mais elevado, que ronda com o protocolo Santander à volta dos 800 euros. E, portanto, vocês saem sempre a ganhar, porque é feito, tem mais material, uma vez que tem esta parte do 5º ano de maio a setembro, os alunos que se inscrevem apenas no 6º ano não têm logo acesso a todos os nossos materiais ao longo da vossa preparação destes exames do 2º ano e ao longo do verão, e tem um preço mais barato. E agora vocês perguntam, então, mas porquê é que vocês estão a fazer um preço mais barato? Realmente porque o único problema que nós temos é realmente ser conhecidos. Somos uma academia que está desde 2019, mas há academias que estão cá há 12 ou 13 anos, que ainda estavam a preparar o exame antigo e também se tiveram de adaptar a este novo modelo, e, portanto, a única coisa que nos falta aqui é serem conhecidos, experimentar o nosso método, e rapidamente vocês verão que faz todo o sentido para o vosso tipo de preparação de exame. E, portanto, aquilo que nós fazemos é um preço mais barato para alunos que, na realidade, ainda são alunos, ainda estão a estudar, e é mais um sobrecargo, apesar de pagarem as propinas, ainda têm de pagar um curso extra, daí terem um preço bastante mais acessível comparativamente com os alunos de 6º ano. Portanto, novamente, se vocês não fizerem pelo protocolo Santander, são os 100 euros por mês, em 10 meses. Se vocês fizerem pelo protocolo Santander, são 50 euros por mês, sendo que, em princípio, começam apenas a pagar em setembro, nomeadamente, quando têm acesso ao protocolo Santander, se não me engano. Mas um sinal, pelo menos os primeiros 50 euros, regra geral, têm de pagar logo, ok? Portanto, os 50 euros para realmente reservar e ter a matrícula e terem acesso a todos os nossos materiais. Depois temos ainda a garantia de repetição. Novamente, não se esqueçam, vão colocando o vosso e-mail no chat só para se poder fazer o sorteio. Têm acesso à garantia de repetição. Isto é o quê? Se vocês não conseguirem a especialidade que vocês querem e quiserem repetir o exame, vocês repetem o curso da APNA apenas pela matrícula. Reparem aqui que a matrícula são 400 euros. Porquê? Porque isso é a matrícula do curso do 6º ano. Portanto, o 6º ano ronda o preço é à volta dos 900, dos 800, 900 euros, sendo que a matrícula são 400 euros. E, portanto, é o preço desta matrícula que vocês têm para repetir o curso. Reparem que pelo curso do 5º ano, vocês pagariam apenas 500 euros, ok? Por todo este curso, portanto, mais de um ano de materiais e de acompanhamento. Novamente, não se preocupem com isto, porque todas estas informações ser-vos-ão enviadas depois por e-mail a quem está aqui a colocar os vossos e-mails. Portanto, não precisam também de ficar estressados a tentar obter informações sobre isso. Depois temos uma bolsa por mérito, nomeadamente são bolsas limitadas, está bem? Já temos algumas bolsas escolhidas. Vai ser dada uma bolsa para cada melhor aluno da faculdade, mas não perdem nada em tentar. Portanto, para o melhor média de curso ou quem tiver uma média superior ou igual a 17,5, mas temos vagas limitadas. Portanto, quem estiver nesta situação deve logo fazer um e-mail realmente a pedir e depois, obviamente, que terá de enviar o comprovativo e, nestes casos, o curso é totalmente gratuito, está bem? Para estas situações. Mas, novamente, reforço que as vagas para esta situação são limitadas e, portanto, quanto mais cedo vocês enviarem e-mail realmente a falar da vossa situação, mais cedo realmente podem ter acesso a estas vagas.
Como é que se inscrevem? Basicamente vão ao nosso site da APNA e vão aqui à parte que encontra no Registra-te. Vai aparecer um formulário com a matriculação em que vocês devem preencher todos os campos. Atenção, colocar a morada correta, porque é para aí que são enviados os vossos manuais, está bem? Neste caso vão ser enviados os 4 manuais de acesso ao curso Universidade. E depois tem lá uma zona dos comentários em que quem ganhar esta sessão, através desse curso gratuito que vamos agora fazer do sorteio, deve colocar curso gratuito da sessão X, neste caso 18 de maio. Quem tiver bolsa de mérito deve também colocar bolsa de mérito, enviar comprovativo e pronto. E, portanto, devem fazer, mesmo que vocês enviem e-mail, pela média, pelo curso gratuito, que tem uma média superior a 17,5, enviem sempre e façam sempre o registro também aqui, está bem? O pagamento é feito para este, dos 50 euros de tal matrícula, é feito aqui para este IBAN e depois todas as informações serão então posteriormente enviadas pelo Departamento de Gestão. Não se esqueçam, não tem problema, isto ser-vos a enviar tudo por e-mail. E agora vamos fazer o sorteio do curso gratuito e, no entretanto, podem colocar então as vossas questões se tiverem aqui alguma questão. Estou à espera só que me digam quem é que foi o vencedor, por isso é o momento de vocês aproveitarem e fazerem todas as perguntas que têm a fazer. Dúvidas, questões? Quem quiser pode fazer pelo chat, mas também podem fazer pelo... Eu tenho uma questão. Força, Ana. Se, por exemplo, estiver no 4º ano e ganhar este sorteio, dá para usar no ano a seguir ou daqui a 2 anos, quando eu quiser? Não. Basicamente, se estiveres no 4º ano, nós temos uma promoção para os alunos do 4º ano que é ainda melhor. Portanto, basicamente, responde, porque nós também temos uma promoção para os alunos do 4º ano, basicamente basta entrares em contato connosco. Está bem? Ok, obrigada. Nada. Atenção, se vocês tiverem amigos do 4º ano que estejam interessados, digam para eles entrarem em contato, porque realmente nós estamos a fazer uma proposta, uma promoção ainda melhor para os alunos do 4º ano, em que vão ter acesso a 4 manuais novamente ao longo de todo o 4º ano, estes 4 manuais ao longo de todo o 5º ano da universidade e depois todo o curso de 6º ano, portanto é muito tempo e é um preço ainda mais reduzido, portanto tenham atenção a isso que faz toda a diferença, está bem? Mais dúvidas? Aproveitem agora enquanto estamos aqui à espera de saber quem é o vencedor. Espero que o vencedor seja do 5º ano para poder utilizar. Esta sessão era dirigida aos alunos do 5º ano, já fizemos outras pós de 4º, e se vocês estiverem interessados e acharem que a vossa faculdade beneficia de sessões para o 4º ou mais para o 5º ano, basta também entrar em contato, nós também tentamos agendar uma sessão. Ok, temos aqui uma pergunta da Eva. Se entregarmos o curso Universidade, teremos acesso aos restantes materiais em setembro de 2023. Exatamente. Eva, portanto, basicamente tens acesso aos 4 manuais em papel, mas todos os manuais digitais e estas aulas até setembro. E em setembro de 2023 passas automaticamente a ser aluna de 6º ano e tens acesso a tudo que o aluno de 6º ano tem, nomeadamente os exames de simulação, a pergunta de plataformas, os tutores, todos os manuais em papel e todas as aulas gravadas e em direto. Está bem, Eva? Portanto, o curso de universidade, basicamente, é simplesmente um plus. É o curso de 6º ano, mais esta porção de 5º ano, neste caso começa em maio. Atenção, que se tiverem colegas vossos do 4º ano, eles podem também ter acesso ao curso, à universidade do 4º ano, está bem? Basta vocês falarem com eles para eles entrarem em contato connosco. Ou outros colegas que não tenham assistido à sessão, se vocês quiserem também, por exemplo, às vezes há colegas que não assistiram que têm uma média muito boa, se vocês quiserem também dizer, podem vir a ter um amigo que tenha realmente um curso totalmente gratuito. Não sei se já temos aqui quem é que ganhou, mas dentro de nada vão-me então dizer. Ok, quem ganhou foi Mariana, não é? Preciso que a Mariana venha reclamar o seu prémio. Mariana, se estiveres aqui, vem aqui dizer alguma coisa. Lúcia, as bolsas de mérito são atribuídas por universidade ou geral? São atribuídas por universidade, Lúcia. Portanto, se tu tiveres uma melhor média ou mais do que 17,5 da tua universidade,
mesmo que saibas de outros alunos de outras universidades, não tem problema. E as vagas são limitadas, portanto, é 1 a 2 vagas por universidade. Às vezes até podes não ser o melhor aluno, mas se o melhor aluno não se candidatar e tu tiveres a melhor média, então é dado. Normalmente nós damos 1 semana após cada sessão para as pessoas se candidatarem e depois, de acordo com o número de média de bolsas que nós recebermos, então faz a atribuição, está bem? Mariana, estás aqui? Ok. Não sei se serei eu, o meu e-mail é... Ah, exatamente, é esse mesmo. Mariana RCG. Eu é que passei mal ali no... a ver. Pronto, Mariana, ganhaste o curso totalmente gratuito, está bem? Parabéns, espero que estejas contente. Até podes vir aqui falar um oi assim, em termos de áudio. O que é que tens de fazer? Para não esquecer, tens de ir ao nosso site, colocar no inscrever-te, colocar preencher todos os passos que lá estão, e depois, na parte do comentário, dizes que realmente foste a vencedora do sorteio efetuado nesta sessão no dia 18 de maio. E depois irás receber um e-mail, normalmente é um e-mail automático normal, de dizer quais é que são os passos e tens de fazer o pagamento, e basta responderes a esse e-mail a dizer não, ganhei o curso, portanto não tenho de fazer o pagamento, e a partir daí depois todo o processo será gerado. Está bem, Mariana? Já agora, Mariana, de que faculdade é que és? É da Covilhã. Parabéns, Mariana, ainda bem. Ainda bem que ficaste contente. Se não há mais perguntas, vamos então despedir-nos, está bem? E a Eva pergunta só aqui se vamos ter acesso à gravação. Normalmente não disponibilizamos, está bem? Normalmente os alunos que querem informações têm de enviar por e-mail estas informações, está bem? Obrigada e espero encontrar-vos a todos brevemente nos nossos cursos, está bem? Adeus, um bom dia. Obrigada. Obrigada.